Gente, nós estamos mais uma vez na Estética Dental Rose Marques. Vocês sabem que aqui existem várias especialidades, excelentes profissionais. Hoje a gente vai falar da odontopediatria. Eu estou com o Dr. Paulo Bonavides, que ele inovou aqui no atendimento, além de ser um excelente profissional e cercado aqui de colegas também de outras especialidades, ele inovou trazendo um diferencial, ou seja, os personagens da hora de brincar para entreter, para tornar esse convívio ainda mais caloroso, não é isso? Com seus pacientes. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Acho que isso quebra aquela barreira, né, que a criança tem de ir ao dentista. É verdade, eu já estou aqui com eles faz 3 anos e é um amor muito forte por esse consultório, pelos meus pacientes. Eu amo o que eu faço e quando eu resolvi me tornar dentista, odontopediatra, eu falei, não, eu quero ser odontopediatra, mas odontopediatra diferenciado. E aí eu tive essa ideia e graças a Deus deu super certo. Isso as pessoas ainda não conseguiram superar, né? Tirar o medo das crianças de ir ao dentista. Muitas crianças têm esse medo. Tendo esse convívio, elas acabam se aproximando, ficam mais acessíveis para tratamentos, que aliás esse tratamento ele começa na barriga da mãe, é isso? Exatamente. Aqui a gente faz o pré-natal odontológico, cuida desde a criança, desde que ela está dentro da barriguinha da mamãe. E hoje em dia, graças a Deus, a maioria das crianças quase não tem cárie, porque os pais estão se preocupando bastante com a saúde dental. Logo, se não tem cárie, a criança vem aqui fazer um tratamento preventivo, aplicar flúor, aprende a escovação. Então o dentista se torna algo muito mais agradável. Então é muito difícil a criança que venha para tomar uma injeção, sobre o alicate, aquele motor que faz barulho. Hoje a gente tem tecnologias que a gente consegue deixar o atendimento muito mais prazeroso e tirar esse medo, esse pânico de dentista que nós, quando éramos crianças, tínhamos. Na verdade, a gente costuma dizer que a boca da mamãe reflete na boca do filhinho. Então a gente precisa deixar a boca da mamãe tudo em ordem, orientar a mamãe sobre dieta, orientar a mamãe como que ela vai fazer depois que a criança nasce, fazer toda essa orientação e aí depois a criança nascendo, quando vem o primeiro dentinho, aí ela já começa o tratamento com o odontopediatra e fica comigo até ficar com 12 anos, que aí eu falo, tá muito grande, agora vai pra doutora Rose. E como é que é esse acompanhamento, esse tratamento? Eu costumo fazer um controle, eu falo pros pais que o dentista é o médico da boca, né? Então esse médico da boca, ele precisa ter um controle igual o controle que o pediatra tem. Então quando a criança vem aqui, eu não olho só dente. Eu olho dente, eu olho bochecha, eu olho língua, eu olho cabeça, pescoço, peso, altura. Um acompanhamento médico mesmo para ver como é que tá a saúde dessa criança. E a gente vai acompanhando conforme a criança vai crescendo. E aí, se necessário, a gente tira um raio-x, se necessário, a gente faz a aplicação de flúor, que hoje em dia já é mais do que comprovado que a criança nasceu o primeiro dentinho, deve aplicar o flúor, não tem mais aquele tabu só acima de 6 anos. Então, todas essas experiências a gente tenta passar para a mamãe, tenta passar para a criança, mostrando que é importante esse acompanhamento odontológico. Assim evitaremos qualquer tipo de problema. E a periodicidade que essa mãe deve trazer à criança? Então, na verdade, existe 2 quadros. A criança que tem risco e a criança que não tem risco. Uma criança que tem risco de cárie, eu peço para vir de 3 em 3 meses, para a gente estar acompanhando. Uma criança que não tem risco nenhum, de 4 em 4, de 5 em 5 é o suficiente. Mas pelo menos, no mínimo, 2 vezes por ano é muito importante visitar o seu odontopediatra. E quem é essa criança que tem risco de cárie? Como você detecta isso? A criança que tem risco de cárie é uma criança que tem uma livre demanda de açúcar, uma criança que é um pouquinho preguiçosa na hora de escovar o dente, uma criança que não tem acesso muito fácil ao flúor, uma criança que de repente teve algum trauma por queda ou por cárie de mamadeira, ou uma criança que está em controle por conta da chupeta, ou uma criança que está em controle por conta da própria mamadeira. Enfim, tem diversos fatores e a gente precisa vir aqui, fazer uma consulta, diagnosticar que tipo de criança é essa e aí assim a gente começa o tratamento dela. Por exemplo, o uso da chupeta, né? O uso da chupeta trabalha demais na formação dos dentes. Exatamente, eu não sou contra a chupeta, sim, mas a chupeta eu sou contra a partir dos 2 anos e quando a gente usa a chupeta para não precisar usar. Então, para que serve a chupeta? A chupeta é ótima, é um calmante, mas a gente não pode simplesmente pegar a chupeta e pum, colocar na boca da criança, né? Se essa chupeta for usada até 2 anos e para a criança dormir, eu não vejo nenhum tipo de problema. O problema é quando a criança tem mais de uma, usa na rua, vira um hábito, aí a gente vai ter sérios problemas lá na frente, como às vezes dor na coluna, olheiras, a mandíbula vir para frente. Então tem um monte de coisa que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que é muito importante o acompanhamento do odontopediatra e do ortodontista também.
Bom, e criando esse hábito desde cedo, né? A probabilidade de uma cárie, de algum problema no futuro é mínima. Com certeza. Hoje em dia, vou te falar que 80% dos meus pacientes não têm cáries. Os pacientes que vêm aqui e tratam comigo desde pequenininho são livres de cárie. Claro que eu costumo dizer aos papais, o dentista não costuma fazer esse trabalho sozinho. Eu faço 50% do trabalho. Não adianta vir aqui no meu consultório e achar que a criança vai ter livre de cárie porque ela veio no meu consultório. Não. Eu preciso que o pai ajude na dieta, eu preciso que o pai pegue no pé na hora da escovação. Criança não sabe escovar o dente sozinha. Ah, mas ele tá grandinho. Não, precisa que o papai e a mamãe façam aquela vistoria. Então é muito importante que os pais também acompanhem e aprendam junto com as crianças. É muito importante o uso do fio dental, é muito importante a escovação da língua. Todas essas coisas que o profissional passa para o paciente, com certeza lá na frente vai refletir esses erros que estão acontecendo agora. Por isso que é muito importante a criança estar ali focadinha e fazer com que a saúde bucal dela seja uma coisa gostosa de que isso aconteça. E com que idade uma criança pode desenvolver uma cárie? Porque ela vai ter o seu primeiro dentinho com 1 ano, mais ou menos. Na verdade, a gente tem uma tabela que o primeiro dentinho pode ser que apareça com 6 meses de vida. Então, assim, 6 meses de vida, tem criança com 5, tem criança que até 1 ano ainda não tem nenhum dente na boca. Então, isso é uma tabela. Tem crianças que nascem antes, tem crianças que nascem depois. Uma cárie, ela pode vir em bebês, né? Como ela pode vir em crianças, em adultos, ela não tem uma idade certa. E o grande problema é que essa cárie, às vezes uma cárie, por exemplo, na nossa boca, ela é uma cárie muito pequenininha, na boca de uma criança, como aquele dente é muito pequenininho, ela é uma cárie muito grande, né? E dentro do nosso dente existe a polpa, que as pessoas conhecem como o nervinho do dente da criança. Se essa cárie encostar nesse nervo, infelizmente dá o tratamento de canal. E se essa cárie encostar nessa polpa e der alguma coisa lá embaixo, infelizmente o tratamento de canal não pode ser realizado e a gente tem que fazer a exodontia, que é a retirada desse dente, que só vai cair com 6 anos. Então, às vezes a criança fica 3, 4, 5 anos sem dente, atrapalhando a mordida, aí a gente tem que fazer prótese, mantenedor de espaço. Então, assim, um probleminha vem puxando ao outro. Por isso que é muito importante diagnosticar o mais cedo possível, que aí a gente tira essa cárie, usa os produtos melhores que a gente encontra no mercado, com liberação de flúor, e aí tá tudo certo. Olha só que beleza. Olha só, você pode trazer seu filho nesse ambiente lúdico. É um odontopediatra, mas aqui realmente você viu o castelo ao fundo, os brinquedos pendurados no teto, os personagens interagindo também com o paciente, fazendo com que ele fique tranquilo e o Dr. Paulo Bonavides possa desenvolver o trabalho da saúde bucal do seu filho desde cedo. Muito bacana, muito importante. Dr. Paulo, parabéns aí por essa iniciativa, esse trabalho de tanto amor, né, que você emprega no seu trabalho e fazer com que essas crianças do futuro tenham um sorriso saudável, bonito. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês aqui mais uma vez, e todos vocês, conto com a presença de todos. A gente ama atender criança e vamos fazer um Brasil mais sorridente daqui a uns anos e sem medo de dentista. Muito bom. Estética Dental, doutora Rose Marques e o Dr. Paulo Bonavides, odontopediatra.